Ela entrou mancando, escondendo o rosto, e me pediu para levar ela para a casa da mãe dele. 3 dias depois, apareceu morta no jornal. E o endereço que ela me deu não era da mãe dele. Essa foi a corrida que me fez pensar se eu, sem saber, participei da morte de alguém. Meu nome é Rafael, tenho 36 anos e rodo de Uber aqui por Maceió desde que perdi meu trampo fixo. Já fiz corrida para ladrão fugindo da polícia, para casal brigando no banco de trás, já vi sangue em banco de passageiro, já vi de tudo. Mas tem coisa que não sai da cabeça. Tem coisa que a gente não vê, mas sente. E eu senti. Era uma quinta-feira à noite. Nada demais, nem chuva, nem festa, nem trânsito. Tinha acabado de deixar uma corrida lá pro lado do farol. E tocou outra. Nome de mulher, perfil sem foto. Era numa rua apertada de um bairro residencial antigo. Tipo essas partes da cidade que ficam entre o centro e a periferia. Nem bem cuidado, nem completamente largado. Cheguei no local. Parei o carro em frente a um portão de ferro enferrujado, desses baixos que a gente vê direto em casa de vó. Luz da frente apagada, mas tinha uma lâmpada acesa nos fundos. Demorou uns segundos, e aí ela apareceu. Tava de boné, moletom largo, calça e óculos escuros. E era 9h30 da noite. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o jeito dela andar. Mancando leve, como quem tenta disfarçar. Quando chegou perto, ela abriu a porta devagar. Entrou sem dizer nada. Senti o cheiro antes de ouvir a voz. Sabe aquele cheiro de sangue seco misturado com desinfetante barato? Um cheiro que parece que impregna no fundo da garganta. Quando ela falou, foi quase um sussurro, do tipo que a gente escuta mais com o peito do que com o ouvido. Se eu for para o hospital, ele me acha. Me deixa na rua da mãe dele. Eu olhei rápido pelo retrovisor, meio no automático, tentando entender o que ela quis dizer. Mas ela já tinha virado o rosto para a janela. Só que o reflexo eu vi e me gelou. O lado direito do rosto dela estava inchado, roxo, como se tivesse levado uma pancada com alguma coisa pesada. Dava para ver o inchaço descendo até o queixo. Tinha marca de dedo na pele. E o olho, mesmo com o óculos, dava para ver que ela não enxergava direito com ele. Estava fechado de dor. Engoli seco. Não falei nada, só coloquei o destino no GPS, mesmo sabendo que ali não era a rua de ninguém que eu conhecia. Ela digitou sozinha e a gente seguiu. A corrida inteira foi um silêncio com gosto de ferro na boca. Ela não olhava para mim, mas também não olhava para o celular. Ficava ali com os braços cruzados, as mãos encolhidas nas mangas, como se estivesse tentando desaparecer dentro da roupa. E a cada esquina que eu virava, ela olhava para trás rápido, como quem espera ser seguida. No rádio, eu deixei no mudo, por respeito ou por medo. Acho que era medo. Tentei puxar conversa uma vez só. Perguntei: "Você quer água?" Ela balançou a cabeça devagar, não falou nada, continuou olhando para frente. Mas naquela hora, eu percebi o mais estranho. Ela não estava fugindo. Ela não parecia alguém pedindo socorro. Era como se já tivesse aceitado o que ia acontecer. Como se tudo aquilo fizesse parte de um ritual que ela já conhecia. Ela não tremia, não chorava, não pedia ajuda. Estava só indo. O cheiro dela, o jeito de se mexer devagar, as marcas no rosto. Era como se ela tivesse apanhado tantas vezes que o corpo já não reagia mais. Acho que foi nessa hora que me deu uma ânsia. Eu abri o vidro um pouco, mesmo com o ar ligado. Me senti mal. Não só por ela, mas por não saber o que fazer. Se eu oferecesse ajuda, ela podia se assustar. Se eu ligasse para a polícia, podia ser pior. E se ela estivesse fugindo de um lugar onde denunciar fosse mais perigoso do que voltar? Fiquei calado. Isso me mata até hoje. Quando o GPS anunciou que faltavam 2 minutos, vi que a gente estava indo para uma rua que dava num beco sem saída. Casas simples, chão batido, algumas com portão de madeira improvisado, nada de muito iluminado.
Nenhuma luz de poste acesa, só a frente de uma casa com um varal pendurado no portão e um tapete velho na calçada. A casa era pálida, parecia esquecida pelo tempo. Parei. Ela demorou uns segundos para abrir a porta. Eu olhei de novo pelo retrovisor. E pela primeira vez, ela encarou meu olhar, sem óculos. Um olho estava completamente roxo, mas o outro estava limpo e tinha lágrima. Ela não estava chorando, era só uma lágrima, sozinha. Aí ela sorriu, um sorriso torto com a boca meio cortada, e disse: "Obrigada por me deixar voltar para ele." Voltou a colocar o óculos, abriu a porta com calma e desceu. Ela mancava mais do que antes, mas foi andando até o portão da casa. Eu esperei ela entrar, só que ela não bateu, nem chamou. Só se sentou no degrau da entrada, de frente para o portão, de costas para mim. Fiquei ali, parado uns 20 segundos, até o celular apitar com nova corrida. E eu fui. Mas o cheiro dela, aquele cheiro de sangue velho, de perfume amargo, ficou no carro por 2 dias. Eu joguei o pano fora, lavei o banco, mas nada tirava aquele cheiro da memória. Nada. 3 dias depois, era domingo, dia de folga. Eu estava em casa com o ventilador ligado na cara, fazendo um miojo, quando meu celular vibrou com notificação de uma matéria. Mulher é encontrada morta com sinais de espancamento em casa abandonada no Trapiche. Trapiche. Não era exatamente onde deixei ela, mas era perto. Abri a matéria. A foto era pequena, tirada do Facebook. Uma mulher nova, de cabelo liso e preto, sorriso tímido. Mas eu reconheci de cara. Era ela. Mesmo sorriso torto. Mesmo rosto que eu vi pela metade no banco de trás. A legenda da foto: Camila F., 28 anos, foi encontrada morta na manhã deste domingo. Segundo vizinhos, ela estava morando de forma irregular em uma casa desocupada havia poucos dias. A polícia investiga o companheiro como principal suspeito. Me deu um baque. Eu fiquei parado, com o garfo no ar, miojo escorrendo. O barulho do ventilador parecia longe. O coração deu aquela travada. Senti um gosto amargo na garganta, como se fosse engasgar com o ar. O texto da matéria era curto, mas dizia que o corpo foi encontrado por um morador que passou e viu o portão aberto. Ela estava sentada na entrada, encostada na porta, com as mãos no colo, como se tivesse dormido ali, como se tivesse esperando alguém abrir. Mas não estava viva. Só que o que me tirou o chão veio depois. Uma vizinha, dona de um mercadinho ali perto, falou assim: ela não era daqui, mas disse que morava com a sogra antes e que queria voltar para as raízes. Disse que ia morrer ali mesmo se ninguém deixasse ela entrar. Eu li aquilo e o mundo ficou meio embaçado. Raízes. Voltar para ele. Voltar para o lugar onde tudo começou. Meu cérebro conectou as frases, como peça de quebra-cabeça que alguém montou por trás de mim. Corri no meu aplicativo de motorista, abri o histórico da corrida, endereço de destino, Rua Dom Constantino, número 83. Não era a casa da mãe dele, era uma casa abandonada. Eu soube ali com uma certeza que me embrulhou o estômago. Ela sabia que ia morrer, e quis morrer ali, na rua onde o primeiro tapa aconteceu, onde ela ainda era a menina que namorava o fulano, onde talvez por um tempo ela acreditou que amor era aquilo, onde talvez a mãe dele viu, ou não viu, onde talvez ela chorou e alguém mandou calar a boca, onde a primeira vez foi perdoada, e a segunda também, e a terceira virou rotina. Ela voltou para o início e esperou o fim. O que me mata, o que me engasga até hoje, não é só o que aconteceu com ela, é o que eu não fiz. Eu era o último estranho que viu ela viva. Eu vi a cor do rosto, o jeito do corpo, o silêncio resignado. Eu vi tudo e mesmo assim deixei. Deixei ela descer, deixei ela ir, deixei ela agradecer por estar voltando. Ela agradeceu. Obrigada por me deixar voltar para ele. Não era gratidão, era rendição. Era como quem aceita a sentença e só quer que acabe logo. Eu não sei o nome do cara, não quis procurar.
Não quis ver o rosto dele, porque parte de mim sente que quando olho no espelho, vejo um pouco do rosto dele. Não porque eu fiz o que ele fez, mas porque eu deixei. Porque eu fui peça de um ritual que ela já conhecia de cor. Fui o carro funerário antecipado. Fui o trajeto final de alguém que não queria ajuda. Queria terminar onde começou. Depois desse dia, fiquei umas semanas sem rodar. Toda mulher que entra no carro agora, eu reparo mais. Nos olhos, na voz, no cheiro, nas mãos. Se estão tremendo, se estão em silêncio demais. E eu tento não julgar, porque às vezes o silêncio grita. Teve uma que entrou com o olho roxo. Disse que era queda. Outra que estava tremendo tanto que mal conseguia falar o destino. Eu levei até o fim. Mas dessa vez não deixei só no boa noite. Agora eu falo. Eu pergunto, eu ofereço ajuda mesmo sabendo que pode dar errado. Porque uma vez eu não fiz nada e ela morreu. Morreu na frente de uma porta que nunca ia abrir. Ela não queria ajuda, ela queria morrer do lado da casa onde começou a apanhar. Eu dirijo Uber há alguns anos e estava planejando parar no início de 2020. Mas então você sabe o que aconteceu e as pessoas estavam evitando o transporte público como uma praga, trocadilho muito intencional, então não fazia sentido fazer outra coisa por enquanto. Eu lembro de falar para minha mulher que ia ser só mais uns meses, que a gente ia juntar um dinheiro, tentar sair da cidade, tentar outra vida. Mas aí teve essa corrida. Foi uma só, uma viagem curta, nem foi longe. E mesmo assim, foi ali que minha vida desandou de um jeito que eu nunca consegui voltar para o eixo. Na época, eu fazia corrida por aplicativo sim, mas também topava umas por fora, principalmente à noite. Muita gente prefere pagar direto, sem CPF, sem aplicativo metendo a mão. E eu não era besta, essas eram as que rendiam mais. Era um sábado, noite abafada, dessas que a gente sua só de existir. O celular tocou umas 9 e pouco. Número estranho. Um cara com a voz seca, direta, me disse que precisava de uma corrida para um sítio, ali nos arredores de Massaranduba. Falou o valor. Era quase o triplo do que o aplicativo pagaria. É uma caixa só, eu e mais um ajudante. Tem problema não? Respondi que não. Que fosse rápido, porque eu estava com a noite cheia. Mentira, não tinha mais nada depois daquilo. Marquei com ele num ponto meio escondido, perto de um depósito velho de material de construção. Quando cheguei lá, eles já estavam esperando. 2 homens calados, olhando em volta. Um deles era magro, novo. O outro, mais velho, parecia tenso, mas fingia que estava no controle. Tinha uma caixa grande entre eles, enrolada numa lona preta, amarrada com fita. Estava molhada. Não de chuva. Aquilo era outro tipo de líquido. Eles levantaram a caixa e colocaram no porta-malas do meu carro, com uma facilidade estranha. Pesada, mas não impossível. Foi aí que o mais novo olhou para mim e soltou rindo. Se escorrer mais, vai manchar teu carpete. Eu ri. Daqueles risos falsos, só para não parecer que me incomodei. Mas meu estômago já tinha virado. A piada dele não era engraçada. E tinha um cheiro estranho no ar. Tipo ferro, sabe? Tipo ferrugem quente. Mas mais forte. Não comentei. Só liguei o carro e seguimos. A estrada era de barro e quanto mais a gente andava, mais o sinal sumia. Silêncio no carro. Só o som dos pneus comendo a terra seca e... aquele outro som, um som baixo, mas que começou a ficar mais presente. Era como se alguma coisa líquida estivesse escorrendo dentro da caixa. Lentamente, ritmado. Acho que só eu estava ouvindo, ou só eu estava prestando atenção. Os 2 estavam no banco de trás, um olhando pela janela, o outro com o braço apoiado no vidro, encarando o retrovisor. Numa dessas, nossos olhos se cruzaram, e eu juro por tudo que é mais sagrado. Ele sorriu, mas não era um sorriso simpático. Era um aviso. Eu pensei em parar. Pensei mesmo. Dizer que não dava, que o carro estava com problema.
mas minha boca não obedecia. Fiquei com medo, medo real. E também, a verdade é que uma parte de mim queria acreditar que era só carne, que eles estavam levando carne, caça, bicho, sei lá. Me apeguei nisso como quem se agarra num tronco no meio de um rio bravo. Depois de uns 20 minutos, chegamos num caminho de areia batida que dava num sítio apagado, tudo escuro, nenhuma luz acesa, nenhuma alma viva. O portão estava aberto. Eles desceram rápido. Um deles olhou para mim e falou: "Pode voltar, não precisa esperar." A caixa ficou no carro por alguns segundos. Depois sumiu, levada por alguém que eu não vi. Mas eu ouvi. Ouvi madeira rangendo, tipo porta velha, portão de curral. Um crieque arranhado, arrastado, como se estivessem empurrando alguma coisa pesada para dentro. Voltei no automático, o som dos pneus e o som da minha respiração. Não lembro da estrada, não lembro se parei em sinal, só lembro da náusea. A vontade de abrir o vidro e vomitar no meio da BR. Quando cheguei em casa, minha mulher já tinha ido dormir. Estacionei devagar, deixei o carro apagado e fiquei um tempo ali, no escuro, com a testa colada no volante. Senti aquele cheiro de novo. Saí, fui até o porta-malas, levantei o carpete para ver se precisava limpar. E aí eu vi. Tinha um pedaço de pano preso numa das dobras do tecido. Estava sujo, manchado, com uma cor que eu não queria identificar. Mas o que me travou foi o que estava preso nele. Um broche, pequeno, de plástico, com a letra E e um desenho de um lápis sorrindo. Coisa de criança. Broche de uniforme escolar. Eu encostei a mão e senti uma pontada na barriga, como se alguém tivesse me chutado por dentro. Fechei o porta-malas com força. Travei, subi, tomei um banho longo, tentando lavar uma coisa que já tinha grudado em mim e não ia sair. No dia seguinte, a notícia veio pelo rádio da cozinha. Minha mulher estava preparando o café. Sumiu uma menina ontem de manhã indo para a escola. 7 anos. Estava com uniforme azul e mochila lilás. Última vez que foi vista, foi perto de um mercado. Eu travei. Deixei o café cair no chão. Fui até o banheiro e vomitei. Quando voltei, ela perguntou o que eu tinha. Eu só disse: "Acho que é virose." Mas não era. E nunca foi. Eu não consegui trabalhar naquele dia. Fiquei rodando dentro de casa igual cachorro trancado, tentando me convencer de que era só coincidência. Mas não era. O broche, o tecido manchado, a piada nojenta no banco de trás, tudo estava ali, piscando na minha cara como luz de alerta. E o pior é que eu sabia que se eu ficasse quieto, talvez ninguém nunca ligasse os pontos. Talvez o corpo nem fosse achado. Talvez fosse só mais uma criança sumida. Mas também sabia que, se eu abrisse a boca, ia ser eu o primeiro a responder. Porque ninguém ia acreditar que eu não sabia. Ninguém ia aceitar que eu simplesmente fui levando. Que ouvi, que vi, que senti. E mesmo assim segui com o motor ligado. No final da tarde fui até a delegacia. Parecia que meu corpo estava andando sozinho, guiado só pela culpa. Entrei, peguei senha, sentei. Tinha uma moça chorando do meu lado. Estava segurando uma mochila infantil roxa, a mesma da reportagem. Era a mãe. Ela olhou para mim. Eu olhei para ela. E foi como se ela tivesse enfiado a mão no meu peito e apertado o coração com força. Ela tinha o rosto destruído, o olho inchado de chorar, a boca sem cor. Naquele momento, eu soube. Soube que qualquer coisa que eu dissesse não ia trazer a filha dela de volta. E também soube que não era homem o suficiente para carregar aquilo nas costas e ainda encarar o mundo. Levantei e fui embora. Não falei nada. Passei na padaria, comprei pão. Cheguei em casa, dei beijo na testa da minha mulher, como se nada tivesse acontecido. Mas aconteceu. Naquela noite, sonhei com a menina. Não sei explicar como. Nunca vi o rosto dela direito, mas no sonho eu sabia que era ela. Ela estava parada na calçada, com o uniforme azul, segurando a mochila. Ela olhou para mim,
Depois olhou para o porta-malas. E quando eu virei para seguir o olhar dela, só vi sangue escorrendo pela tampa. Acordei no susto, suando, com o coração batendo na garganta. O relógio marcava 3h17. E no fundo da casa, lá da garagem, juro que ouvi de novo. Ploc, ploc. Passei a ter esse sonho toda semana. Às vezes, ela está sentada no banco de trás. Às vezes, me encara pelo retrovisor. Outras, só escuto a voz baixinha dizendo: "Você me levou." E eu levei. Levei como quem leva lixo, como quem carrega coisa sem saber o que é. Mas eu sabia. Lá no fundo, eu sabia. E mesmo assim, continuei dirigindo. A partir dali, tudo em mim começou a mudar. Comecei a evitar corridas depois das 8 da noite. Depois, só aceitava mulher. Depois disso, parei de dirigir de vez. Vendi o carro. Mas o cheiro, o som, a sensação, nada disso me deixou. Minha mulher acha que eu entrei numa crise existencial por causa da pandemia. Me manda procurar terapia, diz que meu olhar mudou. Mas não é crise, é remorso. É medo de morrer sem nunca ter falado. E medo ainda maior de falar e não ser ouvido. Ou pior, ser ouvido demais. Outro dia fui visitar minha mãe, lá em Itabaiana. No caminho, parei num posto para abastecer e vi um cartaz colado no vidro da conveniência. Foto da menina. A mesma de anos atrás. A mesma do broche. Ainda estão procurando. Ainda tem gente colando cartaz. E eu ainda não disse nada. Eu não sou mais Uber. Nem sei se ainda sou pai, marido, homem. Eu sou só alguém que se esconde atrás da desculpa de que não foi ele que matou. Mas eu levei. E tem dias que acho que ela ainda está aqui, que entrou no carro, colou naquele carpete, ficou grudada em mim. Tem dias que abro a geladeira e vejo o broche no fundo, mesmo sem ter nada lá. Tem dias que ouço a risada do passageiro, a frase idiota dele: "Se escorrer mais, vai manchar teu carpete." Tem dias que penso em voltar à delegacia. Tem dias que penso em escrever uma carta anônima. Tem dias que só quero dormir e não sonhar. Mas nunca consigo os três. Você que está ouvindo isso agora, talvez ache que eu sou um covarde. Talvez ache que eu devia estar preso. E talvez esteja certo. Mas o que eu sei é que eu morri naquele dia. Morri junto com aquela menina. Só que diferente dela, eu sigo me mexendo. Como um corpo que ainda respira, mas já não tem alma. Foi uma corrida só, mas foi o fim da vida de alguém, e talvez da minha também. O que eu vivi pode não ter volta, mas você pode voltar aqui sempre. É só se inscrever e acompanhar os relatos que o mundo prefere esconder. Eu fui enterrado em vida e foi rindo que eles cavaram meu buraco. Essa frase aí não é figura de linguagem, não é exagero de quem dramatiza para chamar a atenção. Eu tô falando de verdade. Enterrado, em vida. E o que me matou foi uma piada. Antes de tudo isso acontecer, eu era só mais um cara comum, 40 e poucos anos, motorista de aplicativo em São Luís. Rodava todo dia. Trabalhava feito condenado, mas com um certo orgulho, sabe? Gostava de dizer que era homem direito, que não devia nada para ninguém. Tava juntando um troco para trocar o portão da casa da minha mãe no interior. Todo mundo da rua reclamava daquele ferro torto que enroscava. Era um plano bobo, mas era o que me animava. Até aquela noite. Era uma quinta-feira. Eu lembro porque era o único dia da semana que eu não rodava de manhã. Meu joelho já estava reclamando há dias. Então tirei o início do dia para descansar. Comecei a corrida lá pelas 7h30 da noite. A cidade estava abafada, o ar pesando. Estava vindo chuva, daquelas que trovejam antes de cair. Toco uma corrida num bairro que eu conhecia bem. Quando chego lá, estão 3 moleques encostados num muro de escola.
Um deles com o celular na mão, rindo, os outros dois mexendo no cabelo, se olhando no espelhinho da moto. Eles entram no carro como se já fossem íntimos meus, rindo, debochando de alguma coisa que eu não sabia o que era. Bora, bora que hoje o vídeo vai bombar. Um deles falou isso e os outros começaram a rir mais alto. Eu até comentei, vocês estão indo gravar clipe? Eles só deram uma risadinha. Um virou para mim e disse, clipe de justiça. Eu fiquei com isso martelando. Justiça? O jeito que falaram. Não parecia brincadeira, mas também não parecia ameaça. Era como se estivessem criando alguma coisa ali no improviso. Eles foram me dando as direções, nada pelo GPS. Um dos meninos tinha o cabelo preso num coque alto e ficava filmando a rua. O outro, de boné e camisa do Sampaio, falava meio alto, como se estivesse narrando a própria vida. E o terceiro? O terceiro era o mais quieto, só observava. Esse me incomodava mais que os outros. Depois de uns 15 minutos de zigue-zague, me mandam entrar numa rua de barro. Na hora eu achei estranho, mas já peguei passageiro que pediu para parar em terreno de obra, estacionamento de festa, até matagal onde rolava rave. Aí eu fui. O problema é que esse não era um desses casos. Quando eu paro, um deles diz, filma ele aí, pode começar. Foi como se uma faca gelada tivesse me encostado na barriga. Eu fiquei paralisado. O garoto do coque levanta o celular na minha direção, liga a câmera e começa. Tá vendo esse cara aqui? Esse aqui é o nojento que mexeu com a irmãzinha do Pedro. Na hora eu achei que era um trote. Mexeu com quem? Pedro? Que Pedro? Tentei falar, tentei entender. O moleque com o boné chega mais perto da janela, olha bem dentro do carro e diz, rindo, tá com medo, né? Agora vai aprender o que é respeito. Eu falei que não conhecia ninguém chamado Pedro. Eles não me bateram, não me encostaram a mão, mas me mataram mesmo assim. Enquanto o vídeo era gravado, eu fiquei parado, congelado. De dentro do carro, dava para ver o reflexo do meu rosto no vidro. Eu parecia um criminoso. A iluminação do celular batia de lado e só dava para ver metade da minha cara. A outra metade estava no escuro. Foi aí que eu entendi. Era isso que eles queriam. Eles gravaram por menos de 2 minutos, mas esse tempo bastou para destruir tudo. Um deles postou ali mesmo, ainda no banco de trás. Posta com a legenda, pô. Bota assim, aqui tá o nojento que mexeu com a irmãzinha do Pedro. Já já a gente volta. Eles ficaram rindo da própria maldade. O vídeo subiu, e em segundos as curtidas começaram a aparecer. Um deles até mostrou o celular para mim. Olha aí, mano, 50 views em 1 minuto. Quando a porta bateu e eles desceram, parecia que o barulho do mundo tinha mudado. A cidade estava do mesmo jeito, mas tudo já tinha mudado para mim. Peguei o celular, entrei no grupo de motoristas. O vídeo já estava lá, me reconheceram. Meu carro, minha cara, minha voz. As mensagens começaram a pipocar. É tu nesse vídeo, parceiro? Cara, isso é sério? Tu fez isso mesmo, velho. Deu ruim pra ti, viu? Não deu tempo de responder. Meu coração estava disparado. As mãos tremiam. Desliguei o carro e fiquei lá, parado, no escuro do terreno, sentindo um gosto metálico na boca, como se eu tivesse mordido sangue. No dia seguinte, 7 da manhã, recebo a ligação da empresa. Desculpa, mas a gente não pode manter você no time. Tem coisa muito séria envolvendo seu nome. Nem perguntaram nada, nem quiseram ouvir. Só mandaram o desligamento por e-mail. Meu acesso ao sistema foi cortado em segundos. Minha mãe, que nem tem internet, soube do vídeo por uma vizinha. Desmaiou quando viu. Fui para casa dela tentar explicar. Mas como é que se explica uma coisa dessas? Bateram no meu portão 3 vezes naquela noite. Não para conversar, para ameaçar. E olha que até aqui, eu ainda achava que tudo ia se resolver. Que alguém ia perceber que era um mal-entendido, que os meninos iam sumir do mapa ou que o vídeo ia perder força. Mas foi o contrário. Eu tentei explicar, tentei. Fui na delegacia, levei meu celular, contei tudo. O policial ouviu calado, depois levantou e disse: "Você acha que é o único que vem aqui com história de tão me difamando?"
e me mandou embora com um papel na mão. Boletim de ocorrência. Frio, seco e inútil. Não investigaram. Não chamaram os moleques, nem ao menos abriram processo. A essa altura, meu nome já tinha virado palavra suja. Grupo de bairro, grupo da igreja, até grupo de política da cidade. Todo mundo compartilhando. Alguns xingavam, outros prometiam justiça com as próprias mãos. E os mais covardes riam. Riam como os moleques riram. Eu parei de sair de casa. Passei a usar fone de ouvido até dentro de casa. Não era nem para escutar música. Era para fingir que não estava ouvindo, para não precisar responder. Comecei a dormir de dia e ficar acordado de madrugada. Saía só depois da meia-noite para comprar pão velho, pão de ontem. Perdi peso. Meus olhos ficaram fundos. Vendi o carro. Tive que sair da casa que alugava e fui me esconder no interior, na casa da minha mãe, que mal falava comigo desde aquele vídeo. Teve um dia, já meses depois, que eu escutei duas crianças brincando no quintal da vizinha. Uma dizia para outra: se mexer comigo, chamo o Pedro igual no vídeo. Pedro, de novo Pedro. Esse nome me perseguia. Só que eu nunca conheci ninguém com esse nome. Nunca trabalhei com ninguém chamado Pedro. Nunca tive vizinho Pedro, parente Pedro, amigo Pedro. Foi nesse dia que eu tive a certeza: Pedro nunca existiu. A verdade só apareceu por causa de uma coincidência. Um dos 3 meninos foi preso depois de meses por tráfico. A polícia pegou o celular dele. E nas conversas com os outros 2, estava lá, o plano, o projeto, um nome escrito em caixa alta: Justiça de Mentira. Era isso. Eles faziam vídeos falsos, encenando vinganças contra supostos abusadores, ladrões, traidores, tudo roteirizado, tudo encenado, tudo editado para parecer real. E eu fui o ator que não sabia que estava sendo filmado. Nas mensagens entre eles, tinha uma frase que eu nunca mais vou esquecer: escolhe um velho aleatório aí, cara. Alguém com cara de culpado. O resto a legenda resolve. Cara de culpado. O resto a legenda resolve. Eles me escolheram como quem escolhe uma fruta num cesto. Me pegaram no susto. Me filmaram sem contexto. E deixaram que a internet fizesse o trabalho sujo. Quando essa história saiu nos jornais, ninguém pediu desculpa. Nenhum seguidor deles veio me pedir perdão. Nenhum compartilhamento do vídeo original foi apagado. Pior, teve gente dizendo que, mesmo se for mentira, deve ter feito alguma coisa. E aí, você entende o que eu estou dizendo? A mentira virou verdade. E a verdade morreu na primeira postagem. Hoje em dia, ninguém mais fala disso. O vídeo ainda circula, claro, sem contexto, sem explicação. Se você procurar, ainda vai me ver lá, com metade do rosto na sombra, sendo acusado por um crime que nunca existiu, contra uma pessoa que nunca nasceu, com base num sentimento que nunca foi meu. Sabe o que é mais irônico? Eles estão fazendo faculdade, estão ganhando seguidor. Estão dando entrevistas sobre como manipular a verdade para gerar impacto social. E eu sou o impacto. Eu sou a consequência. Não fui cancelado. Fui assassinado em vida por uma piada. Se você achou que isso era só mais uma história de internet, imagina se fosse com você. Eu sei que tem gente que vai duvidar de tudo que eu vou contar aqui. E para ser sincero, se alguém me contasse essa história uns anos atrás, eu também duvidaria. Mas foi comigo. E até hoje eu não consegui esquecer o rosto daquele menino, nem a voz dele, nem o que eu vi quando voltei no outro dia. Eu trabalho de Uber em Campo Grande há uns 6 anos. Já peguei de tudo: bêbado, casal brigando, turista perdido, gente chorando no banco de trás. Mas essa corrida aqui, essa me virou do avesso. Era uma segunda-feira, umas 7 da noite, começo de agosto. Friozinho gostoso, cidade meio vazia. A corrida apareceu no app com o nome de Lucas N. E o endereço de origem era num bairro meio afastado, Jardim Centenário.
Destino? Um lugar que eu não conhecia muito bem. Só vi no mapa que era um lote meio isolado ali perto do anel rodoviário. Achei estranho o ponto final, mas às vezes o pessoal põe endereço de entrega ou algo de GPS mal ajustado. Normal. Aceitei a corrida. Chegando no local, um menino de uns 13 ou 14 anos estava sentado na guia com uma mochilinha azul no colo. Roupas simples, tênis encardido e o mais esquisito. Ele estava com o rosto todo marcado por pequenos cortes, tipo arranhões. Uns já cicatrizando, outros ainda vermelhos. Quando eu parei o carro, ele se levantou devagar e entrou no banco de trás sem falar nada. Boa noite, parceiro. Tá indo pro Jardim Noroeste mesmo? Ele só fez que sim com a cabeça, meio duro, meio travado. Eu tentei puxar conversa, perguntar se estava tudo bem, se ele morava por ali. Nada. O menino só olhava pela janela. Na primeira curva, ele disse uma frase que me deu um gelo estranho. Eu prometi que eu voltava. Eu franzi a testa. Olhei rápido pelo retrovisor. Como assim? Eles ainda estão lá. Na hora eu achei que ele estava falando da família, de amigos, sei lá. Só que o jeito que ele falou foi como quem tá com medo, como quem vai contra a vontade. A corrida tinha 12 quilômetros, uns 25 minutos, e o silêncio no carro foi crescendo. O menino suava frio, mesmo com o frio da noite, e tremia, como se estivesse indo para um lugar onde não queria voltar nunca mais. A entrada do local era um terreno murado, a rua de terra, sem postes, só mato de um lado e uma cerca velha do outro. Eu olhei no mapa e disse, é aqui? Ele olhou para o portão trancado, todo enferrujado. Baixou os olhos, fez que sim, desceu devagar. Olhou para mim e disse, obrigado por ter voltado comigo. Eu nem entendi, nem fiz questão de entender. Ele entrou por um buraco na lateral do muro e sumiu. Fiquei parado lá por uns segundos, vendo só o escuro do terreno. Aquela cena ficou na minha cabeça. Mas segui a vida. Achei que era só uma história estranha, dessas que a gente conta para outros motoristas em bar de esquina. Mas no dia seguinte, tudo virou outra coisa. Era umas 11 da manhã. Peguei uma corrida curta perto do centro. Quando parei no sinal, vi um jornaleiro gritando edição extra na capa do jornal. Adolescente é encontrado morto em terreno abandonado no Jardim Noroeste. A foto era desfocada, mas era ele. Era o menino, a mochilinha azul, a blusa verde com o símbolo da escola. Mesmo rosto, mesmo olhar perdido. Eu quase bati o carro de tanto tremer. A matéria dizia que o corpo tinha sido achado dentro de uma espécie de casebre no fundo do lote e que o horário estimado da morte era entre 6 e 7 da noite do dia anterior. Mas espera aí. Eu peguei esse menino às 7 da noite. Eu levei ele vivo. Pelo menos foi o que eu pensei. Fui até a delegacia com medo, com o peito explodindo. Contei tudo. Mostrei o print da corrida. Eles anotaram, perguntaram meu nome, mas disseram que provavelmente alguém usou o app dele. Mas eu olhei nos olhos daquele menino. Ele entrou no meu carro, ele falou comigo. Aquilo não batia. Um policial mais velho, já cansado de tudo, olhou e disse, esse terreno aí já deu problema antes. Ano passado a gente tirou 3 moleques de lá. Estavam sendo mantidos amarrados. O lugar era usado por um cara que fingia fazer acolhimento voluntário. Sumiu antes da batida. A gente acha que ainda está por aí. Meu sangue gelou. O menino não estava indo visitar ninguém. Ele estava voltando para o lugar onde ele foi preso, onde sofreu, onde alguém machucou ele. E eu deixei ele voltar. Naquela mesma noite eu não aguentei. Voltei lá. Entrei no terreno pelo mesmo buraco onde ele tinha passado. No fundo, um barracão de tijolo cru. Porta de madeira podre. Fedia a mofo, urina e ferrugem. Lá dentro, um colchão rasgado. Corda. Um balde cheio de cabelo. Havia marcas na parede. Como se alguém tivesse batido a cabeça ali, muitas vezes. E no canto, a mochilinha azul. Molhada de sangue seco.
Eu sentei no chão, sozinho, me sentindo um verme. Eu levei ele até lá e ninguém me obrigou. Ele me agradeceu por voltar, porque ele achava que talvez fosse certo. Talvez ele acreditasse que merecia estar lá. Eu ainda sonho com o rosto dele, com os olhos que diziam, me tira daqui, mesmo quando a boca só dizia, obrigado. Não sei se era arrependimento que eu vi neles, ou alívio, mas o que eu sei é que naquela noite eu fui só mais um adulto que viu e não fez nada. Ele prometeu que voltaria, e eu fui o único que fez essa promessa se cumprir. Você teria feito diferente? Você teria percebido os sinais? Ou você também teria dirigido em silêncio? Comenta aí embaixo. Talvez, só talvez, alguém precise ler o que você tem a dizer.